Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista. E hoje, como sempre, né? Um convidado especial demais. A gente andou um pouquinho sumido aqui do canal, mas estamos de volta e de volta daquele jeito, com um entrevistado muito especial, um cara que tem passagens por grandes clubes, um cara que está jogando uma bola, tem uma qualidade num passe, a canhotinha de ouro. Seja muito bem-vindo. Augusto, muito boa noite. Estamos gravando nessa quarta-feira às 8 da noite. Augusto, muito boa noite, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Jonathan. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também. Acho que vai ser um bate-papo muito legal aqui. Com certeza, hoje a gente vai falar bastante desse atleta, Augusto Galvão. Ele que é daqui de perto da minha cidade, Ribeirão Preto. Eu moro em Mococa, a galera já até sabe, né? Eu moro em Mococa, interior de São Paulo, perto ali. Daqui a pouco ele vai falar se conhece Mococa, se já talvez já veio até jogar aqui. Vamos ver. Então vamos apresentar ele, Augusto César Veríssimo Galvão, nascido no dia 25 de março de 99, 24 anos. Nascido então, como eu falei, na cidade de Ribeirão Preto, cidade do calor, né, Augusto? É 1,72 m. Ele que é meio campista e atualmente ele já está até com a camiseta do clube, joga no Caxias do Sul. Tá tudo certo, Augusto? Dá o vistinho? Com certeza, tudo certo. Falar um pouco da minha trajetória. Vamos contar a carreira dele. Augusto, você conhece Mococa? Você já ouviu falar ou não? É Já perto, assim, ouvi é uns 100 falar, cara. quilômetros mais ou menos. Sim, já ouvi falar. Possivelmente, né, quando era menor, quando era de escolinha, jogava pela região assim, talvez eu tenha jogado. Joguei em bastante cidades próximas de Ribeirão. Mas assim, de fato lembrar se eu joguei é difícil falar. É difícil, é muita cidade. Então, Augusto, vamos começar, né? Como diz, vamos começar do início, começar a contar lá do comecinho, o Augusto criança, o garoto Augusto. Como que foi a sua infância, Augusto? Você cresceu em Ribeirão mesmo, então? Como que foi? Sempre sonhou em ser jogador de futebol? Então, a questão de futebol sempre foi instaurada na família, né? Meu pai era o meu maior incentivador, meu tio foi atleta profissional do Botafogo de Ribeirão, do Comercial também, jogou até no Bragantino. Então, assim, a família é inteiramente apaixonada por futebol e aí, consequentemente, meu pai queria um menino para virar um jogador de futebol. Então, todo aniversário, o presente era uma bola de futebol. E assim foi seguindo, né? Com certeza, acho que é a melhor coisa, né? Quando você é moleque, você joga a bola sozinho, você joga a bola com qualquer um, às vezes você dorme até com a bola, né, ô Augusto? Você Sim, vive o não. futebol, né? No meu caso, sempre falo, eu nunca fui de ganhar muitos presentes. Minha infância inteira, a minha preocupação é se eu tinha uma bola de futebol nova, né? Porque sempre quando eu recebia no meu aniversário, aí ia pra rua jogar bola e esperava o aniversário seguinte para poder receber o presente de novo, porque eu sabia que era uma bola de futebol. Então a vida inteira foi baseada nisso, não teve nenhuma expectativa de qualquer outra profissão. E o seu pai sempre junto. Sempre junto, cara. Meu pai, assim, a gente vai contar bastante da minha história, mas já dando um spoiler. Tive uma situação com meu pai com 15 anos de idade, ele faleceu, mas a meta era que ele seguisse o meu empresário, né? Porque ele foi meu incentivador quando, assim, desde o princípio, quando a gente não tinha nada, não tinha nenhuma expectativa, só sonho. E então, assim, não tinha outro caminho, era o futebol. Então, Augusto, queria te dar, né, meus sentimentos aí pelo seu pai. Eu sei quanto é complicado, quanto é difícil, mas com certeza, da onde ele estiver, ele vai tá cada vez torcendo e vendo que tem um filho, uma pessoa fantástica, um ser humano incrível, que eu acho que é esse que é o maior sonho, né? De um pai, quando nasce o filho, é ter ele crescer e ele dá orgulho, e com certeza você dá orgulho para seus pais. Augusto, vamos continuar aí então. Quem era o seu grande ídolo de infância, aquele cara que quando você assistia jogar, você falava, vixe, quando eu crescer eu quero ser igual ele. Então, cara, assim, já confessando uma situação, meu pai era palmeirense, né? Então, ali com 8 anos de idade,
quando eu assistia o Palmeiras, né, consequentemente por ele assistir o jogo, gostar muito de futebol, a gente sempre tá no estádio, né, então assim, em Ribeirão Preto, a gente sempre torceu pro comercial, então a gente ia nos jogos, meu pai começou a me levar quando eu era um bebê, né, então tipo assim, me levava pequenininho, e assim, cara, por ele ser palmeirense e assistir, eu assistia muitos jogos do Palmeiras, consequentemente, o camisa 10 que eu olhava era o Valdívia, né, então, tipo assim, chegou num ponto que eu falava pro meu pai, mas ele é gringo, tal, ele tem um jeito diferente de jogar, é provocador, porém é uma habilidade assim extrema. Só que assim, foi passando o tempo, o Valdívia não ficou muito tempo, a passagem dele foi um pouco mais curta, e aí veio, né, Paulo Henrique Ganso. Eu, numa outra situação, quando eu era menor, né, na época, me perguntaram isso, qual que é o jogador que você se espelha? E aí eu falei, o Paulo Henrique Ganso. Acho que por ser camisa 10, esse é um clássico, né, do futebol, camisa 10. Então esses foram meus primeiros dois ídolos, assim. Com certeza, dois cracaços, né? O Valdívia, ele era, como ele era apelido, né? Apelidado era o Mago, e ele realmente, cara, fazia coisa que eu vou te falar que eu dificilmente eu até hoje eu não vejo ninguém fazer o que ele faz, principalmente aqui no futebol brasileiro, cara. Não tem. Ele escondia a bola de uma certa forma, ele tinha uma qualidade, ele apanhava, ele levantava e, tipo assim, era um cara extraordinário. Tinha uma qualidade no passe que, às vezes, você falava como que ele enxergou, né? Até a gente assistindo não conseguia ver um companheiro dele e ele Era encaixava um bonito passe. de ver. E o Ganso, da mesma forma, era um cara sensacional. Augusto, e cara, antes de você, né, a gente vai chegar na parte que você chega no São Paulo, na base, mas você fez teste em outros clubes ou veio São Paulo e como que foi chegar no São Paulo? Mas antes teve alguns outros testes, teve alguma outra coisa? Então, o primeiro teste, assim, foi o São Paulo, realmente. Eu tinha 9 anos. E assim, foi uma situação onde eu fui para viagem para jogar contra o time do São Paulo da época. Eu estava indo na escolinha com o professor Glauco, que é ex-jogador. Aí ele me levou, eu era muito novo, acho que a idade era 11, se eu não me engano. E ele falou pro meu pai, falou assim, Amaury, então, eu vou levar o Augusto, mas eu vou levar ele como lateral, porque são para os mais velhos, o amistoso é para mais velho e tal. Possivelmente ele vai jogar menos tempo. E assim, era minha primeira viagem e tal. Eu, como criança, empolgado de viajar. E, tipo assim, pra mim na minha cabeça era o São Paulo, não era Cotia, né? Não era uma base. Mas assim, já sabia que era pra jogar futebol, que era num clube grande. Meu pai me contando toda a história do São Paulo. Mas assim, fui o primeiro teste, e no primeiro teste eu fui de lateral esquerdo. E, tipo assim, numa oportunidade, 15 minutos, sofri uma falta perto da área, bati, fiz o gol de falta como lateral. Eu lembro que o jogo terminou 3-3 e assim, o São Paulo ali viu, perguntou a minha idade, tá, e falou, ó, esse menino vai fazer teste aqui. Mas era assim, o São Paulo como tinha, acho que até hoje tem essa situação de fazer testes a cada 3 meses por conta da idade, né? Então, menos de 14 anos fica uma semana lá, aí daí 3 meses volta mais uma semana e fica assim até os 14 anos para poder alojar. Enquanto isso, eu ia fazer outros testes. Só que eu já era meio que apalavrado com o São Paulo. Mas eu realmente fui no Cruzeiro, onde eles me ofereceram até uma quantidade maior de dinheiro e tal. Fui pro Cruzeiro, fiz teste, não fiquei nenhuma semana, mas fiz 2 amistosos lá durante 4 dias. E aí eles ofereceram uma situação, só que meu pai falou para eles, falou assim, ó, meu filho, ele tem uma situação com o São Paulo, se quiser que ele fique, o valor vai ter que ser muito maior, porque aí a nossa família vai ter que vir para cá, porque ele é muito novo e tal. Mas no final das contas, o Cruzeiro não deu tanta confiança. E depois eu fui para o Fluminense, fazer um teste lá no Fluminense, mas lá no Fluminense foi uma situação bem rápida. Eles ficaram, assim, contentes com o meu futebol, mas não ficaram muito entusiasmados. Eu lembro que depois do treino, assim, eles me chamaram até para almoçar com alguns diretores, alguns atletas que na época eram cogitados como grandes jogadores, mas foi algo muito rápido. No final das contas, ficou só a mesma situação do Cruzeiro, pela questão financeira, eles estavam oferecendo algo superior que o São Paulo estava oferecendo, mas pela estrutura, por tudo que o São Paulo em Cotia oferece, no final das contas a gente decidiu o São Paulo mesmo.
E é um clube que tem, né, uma história, né, de revelar grandes nomes, né, Augusto? E o São Paulo vinha, né, de alguns anos ali anteriores, conquistando praticamente tudo, né, ou para não falar tudo, né? São Paulo, então, é uma equipe grande, é uma equipe que revela muito, revelava, né, até então grandes jogadores. Então, assim, eu acho que com certeza você fez uma escolha muito certa, né? E com certeza, acho que o São Paulo tem, né, essa qualidade, tanto que depois você é vendido para um grande clube, né? Mas assim, o São Paulo, como que depois, aos anos, né, depois passando os anos e tal, você acabou ficando no São Paulo até você vai falar até quando certinho você ficou e tal. E como que foi, cara, essa passagem pelo São Paulo, assim, um clube gigante, um dos maiores clubes do Brasil, né? Como que foi para você, cara, essa passagem pelo São Paulo? Então, acho que a palavra seria gratidão, porque desde o dia que eu estive lá, independente se era teste ou não, o São Paulo ele tem essa filosofia de tratar o atleta e o ser humano, né? E isso conta muito, porque eu fico imaginando quando eu era menor de idade e meus pais tinham que me liberar para um clube a 4 horas e meia da minha cidade, uma semana, e aí de repente faz 14 anos, aí você tem que alojar, e aí você vai morar, né, em outra cidade, e você tem que confiar a sua vida, né, à instituição. E eu falo assim com propriedade, porque foram 4 anos assim excelentes em todos os sentidos, alimentação, todo tipo de cuidado, seja da comissão técnica, do staff. Então, tipo assim, a questão de ser uma criança que tem os seus estudos diariamente ali, ter à disposição de um ônibus te levar, te buscar. Então, tipo assim, o São Paulo é completo, é completo. Ele te proporciona de todas as maneiras, mesmo que ali não dê certo, ele vai te levar a outro patamar como pessoa. Então, consequentemente, no dia que você chegue numa Europa, né, você está minimamente preparado. Com certeza, você falou, né, desse caso que o São Paulo, até fazer 14 anos, né, o garoto vai, fica uma semana, depois de 3 meses volta, e foi né, até o São Paulo acabou perdendo um grande jogador, né, que também foi vendido para o Real Madrid, que é o Endrick, né, que hoje está no Palmeiras, que foi mais ou menos, eu acho que parecido, como ele morava muito longe, não tinha condição de ficar, então teve toda aquela história, né, e que, né, surgiu há pouco tempo. E o Endrick também, outro grande jogador que o São Paulo também viu, e infelizmente deixou escapar uma grande joia. Ainda é um garoto de 16 anos, está para fazer 17 anos agora. Então, assim, é um jogador que mais um que surgiria, né, no São Paulo e que agora está surgindo essa grande base do Palmeiras nos últimos anos, aí também revelando grandes, grandes nomes. E como que era, ô Augusto, quando você era criança ali, quando você era moleque, você jogava já na base de São Paulo, ia para a escola, a molecada ali, os amigos, ficava toda hora perguntando como que é jogar no São Paulo e tal, ou não tem tanto assim? Não, tem bastante, mas para os dois lados, né? A curiosidade também e aquele sentido de que alguns queriam ser jogador de futebol, né? Eles estão ali, aí olha para nós como espelho, porque você é um jogador de São Paulo. Então, assim, algumas vezes a gente poderia usar blusa de frio, então é do São Paulo, porque o São Paulo tinha muito essa organização, né? De identificação mesmo do clube. Então, tinha para os dois lados. Fiz bastante amizade na escola, sim. Mas também tinha o lado onde o cara tinha um pouco de inveja, um pouco de raiva, do tipo assim, como é que esse cara, né, tá aí, eu também poderia estar. Mas enfim, acho que é também da questão da idade, né? Com certeza. A inveja sempre tem, né? Independente de qualquer coisa, infelizmente, tem, mas a gente tem que esquecer e deixar para lá, né, Augusto? E a gente tem que ser o que a gente é e pronto. Augusto, e aí depois, cara, você sai de São Paulo, né? Você recebe uma proposta, na minha opinião, do maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Como que foi assim para você, cara, sair, né, de Ribeirão Preto, ir para São Paulo, a maior cidade do Brasil, e aí você recebe uma proposta para ir, né, para Madrid, né, para assinar com o Real Madrid. Como que foi, cara, essa ideia quando chega assim, você fala, cara, eu vou assinar com o Real Madrid. Na hora que você chega, você viu ali, você pegou uma caneta e você assinou o contrato.
que passa na tua cabeça, cara? Então, cara, a história, assim, foi nada esperado, porque quando eu saio do Sub-15, quando eu fui campeão paulista Sub-15, com a minha categoria, que é 99, no São Paulo, na época, não sei como que é hoje, a gente passaria para o Sub-16, e no Sub-16 eles não disputavam campeonatos. Você tinha que ser promovido para o Sub-17. E na situação, quando no final do ano a gente foi campeão paulista sub-15, tive a felicidade de levantar a taça, nós tínhamos um time muito bom e tal, mas a gente já ficava imaginando no ano seguinte que a gente não ia disputar campeonatos. Mas houve a situação onde teve a troca de diretoria, né? E nisso havia possibilidades de ser promovido para o sub-17. E aí, bem no final do ano, assim, eu ia entrar de férias, mas aí o professor Orlando, ele me comunicou dizendo que eu ia fazer a pré-temporada com a categoria acima, né, que seria o sub-17. Só que eu não tinha conhecimento de que a gente ia disputar, a gente ia fazer pré-temporada antes do normal, que era em janeiro, e a gente ia disputar um campeonato fora do país, que foi no Catar. E eu fui com uma expectativa assim, não é a minha idade, eu vou treinar com o pessoal mais velho, e beleza. Mas assim, a expectativa não estava alta de viajar, por ser os mais novos dali. Eu achava que eles também já tinham sido campeões, né, paulista e tal. Eu achei assim que era só para completar treino. Mas numa situação foi que realmente eu entrei na lista. Só que eu fui pro time para viagem e tal, sendo acho que terceira opção. Só que infelizmente, assim, no primeiro jogo, o nosso atacante machucou o joelho. Então, assim, eu tava como atacante na época, mas poderia fazer a meia. Machucou o joelho, aí foi um titular. E no jogo seguinte, o treinador me chamou para o final do jogo e eu fui muito bem. E assim, eu tava muito solto e tal no jogo. E no terceiro jogo eu fui titular. E assim, as coisas aconteceram no Catar mesmo. E assim, teve jogos contra. Foi o Atlético de Madrid, onde nós ganhamos de 2-1. Depois teve o PSG, que nós ganhamos de 4-0. E assim, as coisas foram dando muito certo. E eu tava no time e tal, fazendo gols também, assistências. O time era realmente muito bom. Era o time com o Lisiero, Éder Militão, o Paulo Boia, Bissoli. Então eram muitos jogadores bons na época. E as coisas foram dando tudo certo. E aí, naquela semana que a gente estava lá, acho que eram quase 2 semanas de torneio, eu recebi a ligação de um diretor brasileiro, e realmente era o diretor do Real Madrid, só que eu não acreditei. Ele me ligou e falou assim: Ó, eu sou diretor e tal, assim. Tipo, eu fiquei olhando pro celular, falei: Como assim, o diretor do Real Madrid me liga? E desliguei. Porque nessa época eu estava decidindo questão de empresários, então eu tinha muito contato assim com os clubes, né? Mesmo sendo novo, as pessoas me ligavam para saber da minha situação e tudo mais. Porque até então eu tinha o contrato de formação, né? E aí veio assim, definindo a situação com o empresário, veio muitas propostas de clubes depois desse torneio. Mas eu continuei o ano no São Paulo, normalmente, né? E aí, consequentemente, a gente foi vice-campeão nesse torneio, perdendo a final. A gente encontrou o PSG lá na frente, nos pênaltis nós perdemos. Mas assim, a gente fez uma Copa do Brasil excelente no Sub-17, depois a gente foi campeão paulista, Sub-17, sempre jogando como titular. E o Real Madrid realmente estava me monitorando todo esse tempo, depois do torneio, e as situações já foram para definidas, assim. E eu tive que esperar ainda, porque houve um bloqueio do São Paulo, porque eles não queriam me liberar, mas numa situação assim eu já queria ser jogador do Real Madrid, porque as coisas do São Paulo, infelizmente, não era a questão do São Paulo, porque eu gostaria de ter ficado no profissional. Eu lembro que a transição era com o Rogério Ceni, mas no final das contas, como veio a proposta do Real Madrid, e aí passa filme na cabeça e tal, e aí no final das contas, quando eu fiz 18 anos, no meu aniversário, eu viajei a Madrid para assinar o contrato com o Real Madrid. E como que é pra você, cara? Assim, conta pra galera que às vezes, a molecada que às vezes sonha em jogar, talvez, no Real Madrid ou em qualquer outro clube, mas assim, cara, como que é
chegar no Real Madrid, o maior clube do mundo, porque, né, tem gente que discorda, fala, eu acho que é outro, mas eu acho que, na minha opinião, o Real Madrid é o maior clube do mundo, é o time que mais tem Champions, é o time que manda, né? Então, assim, como que é, cara, quando você chega lá e você olha, cara, tô no Real Madrid, que passa na sua cabeça? Como é o filme? Cara, assim, é emocionante, porque você vai chegar lá com seus familiares, você pensa mil coisas, falando, não, vai ser desse jeito, vai ser isso e aquilo. Mas assim, para mim foi muito especial, porque depois que as coisas estavam totalmente definidas, e chegando assim na Espanha, você já começa a deslumbrar, ver a cidade e ver que Madrid respira o Real Madrid, porque realmente é o maior clube do mundo. E assim, foi muito especial para mim porque eu assinei o contrato onde como eu fui para a situação de para a categoria de base, né? Tem uma sala especialmente no Santiago Bernabéu e eu pude assinar o contrato nessa sala, junto com o Florentino Pérez e com o Zidane, que era o treinador da época. E assim, tive a oportunidade de tirar foto com ele, né? Com o Florentino também. Então assim, para mim foi tudo emocionante. Não faltou nada. Não faltou nada. E assim, para um menino de 18 anos, cara, é surreal, porque até então, ano passado, você está num torneio sem expectativa nenhuma, você vê que o seu futuro é muito longe, você imagina, não, quando eu tiver 25 anos de idade, eu vou estar no Real Madrid, vou estar jogando a Champions League e tal. E de repente, depois de 17, num torneio de expectativas, com 18 anos eu estou assinando um contrato ao lado do Zidane, que é um dos melhores camisa 5 da história do futebol. Então, assim, não vou negar, foi choradeira antes de assinar o contrato, foi uma choradeira depois de assinar o contrato, ver assim, a sua família feliz, ver que você está realizando o teu sonho de jogar na Europa, de estar na Europa, né? É inexplicável, é inexplicável. E como é ver o Zidane de perto, cara? Porque o Zidane, na minha opinião, né? Como eu te falei, eu sou de 94 e eu é um dos caras que eu gostava demais. Eu gosto de jogador de meio campo, esse cara que tem essa habilidade. Então eu gostava do Zidane, gostava do Riquelme, gostava do Deco, cara, Seedorf, entre outros grandes craques aí, né, do meio campo. Como hoje, né? Tipo, eu vejo aí Rafael Veiga, o próprio Ganso, então outros grandes jogadores que a gente vê aqui no futebol brasileiro, né, que são cara o camisa 10 mesmo, por exemplo, Rafael Veiga não é 10, mas é um cara que joga como um 10, né? Então eu gosto demais de ver jogadores assim, que tem essa qualidade, tem esse passe, tem essa magia do camisa 10 de Pelé, né? Então, assim, como que é, Augusto, você vê o Zidane de perto, o Zizou? Cara, é assim, quando eu chego, assim, eu fui muito bem recebido pelo Ronaldo e Roberto Carlos, né, me dando as boas-vindas. Então, assim, para mim já começou parecendo que eu estava no FIFA. Obviamente ali você se comporta ainda como um atleta do Real Madrid, mas ali saiu um pouco do personagem porque são brasileiras, então tem aquela resenha toda e tal. Mas para mim o maior jogador que eu vi foi o Ronaldo Fenômeno. Então eu fiquei mais deslumbrado assim do fenômeno, né? E aí de repente chega o Roberto Carlos e tipo assim, os caras estão conversando com você como se fosse nada e para mim ali com os olhos arregalados do tipo, cara, são ídolos do futebol, fizeram história no futebol e eu tô aqui conversando com esses caras. E aí de repente você vai assinar um contrato, você encontra um cara mágico do futebol, que era o Zidane. E pra mim, cara, a única coisa que passava na cabeça era assim: daqui a pouco eu vou vestir a mesma camisa que esses caras vestiram, né? Hoje aquele cara ali é treinador, né? E um dia ele pode ser meu treinador. Então, pra mim, foi algo inexplicável. Foi uma situação onde realmente todos sonham, né? Que é chegar em algum clube grande e fazer história, e de repente eu tô vendo a história ao meu lado. Então, assim, é impressionante, é impressionante. Pra galera que joga aí, né, um FIFA, um modo carreira, jogador, e que sonha, né, em chegar no Real Madrid, cara, eu acho que passou um filme na cabeça dessa molecada aí de ver, né, e de imaginar como é realmente a vida real, cara, que top, que top. Eu acho que é uma história que
valeu a pena demais, né, cara? Só acho que só isso daí já valeu a pena. Só de você ver os caras, você assinar o contrato, você saber, você vestir a camisa com o seu nome, né? Porque uma coisa é você ir na loja comprar a camisa do Real Madrid e colocar. Outra coisa é você colocar, né, cara? Saber que é sua, né? Que tá com o seu nome, não porque você mandou gravar, mas é porque realmente é sua. Então, assim, você vê o Ronaldo, pra mim, é um dos maiores nomes da história. É o cara que fazia gol e não tinha. Ele pesado, o que ele fez no Corinthians foi algo extraordinário. Extraordinário. O que ele fez no Corinthians. Fazendo. Aquele gol que ele fez na Vila, que ele dá o cortinho e dá de cobertura no Fábio Costa, se eu não me engano, que era o goleiro do Santos na época, é algo Não, extraordinário. Extraordinário, né? fora Então, da assim, você vê o Roberto Carlos, o que o Roberto Carlos jogou, aí você vê o Zidane, cara, você tá no maior clube do mundo, não tem nem o que falar, é né, Augusto? Não consequência. tem nem o que falar, É consequência, né? Você está no maior clube do mundo, então você vai encontrar lendas do futebol. É muito natural. com certeza. E Augusto, depois você teve algumas outras passagens e tal, você chegou, né, a passar pelo Santos e tudo. E aí eu vou pular um pouquinho porque a entrevista já tá ficando um pouquinho longa. Eu vou passar então lá para esse ano já, Campeonato Paranaense, você jogou pelo Azures. É isso? É Azures, né, que Sim, eu estive agora no Paraná, né? O Azures é um clube formador agora e tive essa oportunidade, né, depois de sair do Santos, para assim, para voltar ao ritmo de jogo, né? Voltar para o Brasil em definitivo. E foi uma boa oportunidade que eu tive, no sentido de ritmo de jogo, de confiança e tudo mais. Os resultados não foram o esperado, mas assim, foram bons momentos ali que eu vivi no Paraná. e talvez o que você passou, né, ali, né, talvez o resultado do clube não foi esperado, mas com certeza acho que o seu resultado individual foi, né, foi o que você gostaria, fez um bom campeonato, tanto que agora, né, tá no Caxias, a gente já vai falar do Caxias, e você conseguiu voltar, né, ao ritmo, voltar a jogar bola, fazer o que mais gosta, né, Augusto? Sim, acho que entrou muito numa situação onde eu estava numa cultura, que era o futebol espanhol. Eu tive que mudar algumas vezes de posição por conta de sistema. Então, por exemplo, no Real Madrid tem essa questão do 4-3-3, e então eu tive que realmente ir para a ponta. Então foi uma situação onde eu tive que mudar algumas características minhas, às vezes mudar até o comportamento dentro do jogo, porque acho que lá a situação de jogo é intenso, porém é mais individualizado. Digo no sentido assim, o Real Madrid cada um cuida da sua empresa, né? São 25 atletas no elenco e cada um cuida da sua empresa. E nisso você tem que se adaptar bem às situações e tal. No Brasil tem mais essa questão do coletivo, né? E aqui você vem para sua casa, volta, a sua língua, então você consegue entender melhor as coisas e tal. E aí eu volto para minha posição de origem, né? E nisso me facilitou bastante no sentido de confiança, né? Porque assim você consegue coordenar mais a partida, não é mais aquela situação onde você está num extremo e aí você tem que fazer jogadas individuais. Ali, como um meia organizador, você consegue ter uma visão melhor do jogo, né? Mais pelos passes, mais pelas assistências, porque eu considero, acho que a minha maior característica é a visão de jogo. Com certeza, para quem às vezes não lembra do Augusto, procura lá, Augusto Galvão lá no YouTube, que vai ver. É cada assistência que a gente estava falando aqui de camisa 10, e com certeza o Augusto é um desses grandes camisa 10 aí, e agora voltando ao ritmo, com certeza a galera vai ver cada vez mais, né, Augusto, essas assistências, esses passes, e com certeza nos próximos anos aí tem coisas grandes aí te aguardando. Pode ter certeza disso, que Deus tem coisas Amém. muito boas na sua vida, cara. Tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma, porque qualidade tem, é novo, então talvez precisa realmente desse ritmo, né, e voltar ali, pegar confiança e voltar a jogar bola, fazer o que mais gosta. E, Augusto, depois você chega, né, agora no Caxias, no clube que até você tá com a camiseta, é um clube de muita tradição, né, no Sul, né, um clube que tá sempre ali brigando no Campeonato Gaúcho, é um time que sempre
atrapalha ali os grandes, né? O Inter, o Grêmio, e eu acho que é um campeonato muito grande, né? Quando chega aí o Gauchão, o bicho pega, sempre o Caxias dá trabalho, o Juventude. Então, assim, acho muito interessante essa sua ida para o Caxias. Eu acredito que você também deve estar muito feliz aí com esse momento do Caxias na Série D. Vocês jogam agora sábado. Como para você, como está sendo para você individualmente essa passagem pelo Caxias e como tá esse momento no clube, como tá o momento? Explica para a galera que tá assistindo como tá o Caxias hoje. Cara, a gente está no momento de crescer, assim, durante a competição. Como você falou, é um time de tradição, então, assim, acredito que todos os jogos que a gente for fazer vai ser no sentido de ser uma final, porque os clubes que nós enfrentamos, os jogadores, eles querem vestir a camisa do Caxias, é natural por ser um clube grande. Mas assim, a gente teve duas situações onde nós estávamos com o Tcheco como treinador, né? Tivemos mais vitórias do que derrotas, porém o futebol o futebol brasileiro varia muito as coisas, então é difícil entender. Mas o Gerson que está com a gente agora também já está começando a fazer um grande trabalho. Tivemos um tropeço, mas também acho que era uma adaptação com o trabalho dele. Mas eu já vejo assim a diferença de como a gente começou, independente do treinador, a gente vem crescendo muito na maturidade. E o objetivo do Caxias é um só, é ser campeão. Esse é o objetivo do Caxias. E, consequentemente, está numa Série C e no outro ano numa Série B. Acho que esse é o pensamento. E isso tem acontecido muito comigo no sentido de entender a escola gaúcha, né? Porque um clube com uma tradição que tem o Caxias, ele não pode estar numa divisão como a Série D, mas se estamos nessa situação, eles encaram de uma forma assim muito séria. E é o que eu tenho trabalhado bastante em mim, que é estar participando de todos os jogos, participando de todas as jogadas, de vestir realmente a camisa do Caxias. Então eu tenho criado bastante maturidade nesse sentido. Então eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar no Caxias. Com certeza, eu acho que esse é uma oportunidade muito boa, né, Augusto? É um lugar, né? É um clube grande, é um clube de muita tradição, que é o Caxias. Um lugar, né, que tem Grêmio, tem Inter, é um campeonato que descobre grandes talentos, né? O Inter está sempre de olho, o Grêmio, não só eles, né, mas todo o Sul inteiro ali. Você pega o Atlético Paranaense, vai, direto contrata jogadores ali que vai bem no Campeonato Gaúcho, o Curitiba, aí, né? Então, tipo assim, o Figueirense, Chapecoense, então, assim, os times grandes aí dos estados tá sempre de olho, né? Tá sempre de olho, então acho que é uma vitrine muito boa. Para mim, depois do Campeonato Paulista, é um campeonato que tem uma qualidade muito boa, assim, né? É um campeonato legal, um campeonato que é muito legal de assistir, competitivo e tal. Então, cara, eu acho que tem tudo, né, para você fazer aquele campeonato extraordinário, ser o camisa 10, ser aquele cara que vai para a seleção do campeonato e com isso vai só crescendo, né? Já tem bagagem, acho que isso é muito importante, né? Quando você tem a bagagem, como você tem, passou por São Paulo, Real Madrid, Santos, jogou na Espanha, né, em outros clubes também. Então, assim, eu acho que quando tem essa bagagem, cara, já é um caminho muito na frente, né, na frente dos outros, né? Então, além de tudo tem a qualidade, né, o Augusto, tem uma qualidade acima da média, com certeza. Ele precisa, né, como você falou, ter essa confiança, esse ritmo de jogo de novo e com certeza não tem como dar errado, né? Não, com certeza. Eu acho que quando você assume um desafio assim, porque é difícil, a Série D é muito difícil. Principalmente aqui nesse grupo aqui do Sul, porque os jogos são muito disputados, truncados e tal. Mas assim, eu creio que o grupo está bastante preparado. Então eu tenho essa mentalidade de me preparar todos os dias para almejar algo grande, porque o Caxias ele nunca teve um acesso na história, né? Então imagina você colocar a sua foto, o seu nome ali na história do clube, é importantíssimo você fazer a história. Foi isso que aconteceu comigo, chegar no Real Madrid, ver grandes jogadores, mas são grandes jogadores porque eles fizeram histórias onde eles passaram. Então é isso que eu almejo, é isso que eu tenho dentro de mim.
Com certeza, eu acho que chegar daqui, sei lá, 20 anos e você ser convidado, né, para fazer parte de alguma festa do Caxias, como um jogador importante do clube, eu acho que isso não tem dinheiro que paga, né? Você vê todos os clubes grandes aí, sempre que tem alguma festa, sempre chama, né, os seus ídolos, e eu acho que isso deve ser uma coisa que deve ser a melhor sensação do mundo, né? É gratificante, porque você trabalha a semana inteira, né, para um resultado no final de semana. E no final das contas, as pessoas pensam, ah, é só um jogo. Porém, é jogo a jogo até você conquistar uma glória, né, que é o resultado final. E aí, quando você conquista o resultado, não tem ninguém que apague isso. Então, é isso que a gente tem de motivação todos os dias. Porque não é só a partida, não é apenas um gol, é você marcar a história. E o Caxias já é uma história muito grande, né? Então, você está adicionando algo muito importante nessa história. Isso é muito importante, é que eu falo, o jogador, às vezes o torcedor, ele acha que o jogador trabalha 2 vezes a semana, né? Porque, só joga 2 vezes a semana, mas não vê, né, que o cara treina de manhã, de tarde, às vezes à noite, que o cara trabalha ali todos os dias, né? Todo dia o cara trabalha, o cara às vezes tem umas férias ali de 15, né, de um mês, mas o cara não tá um mês à toa, né? Não é igual um trabalhador aí que pega um mês de férias e fica vai pra praia, o cara só viaja, fica tranquilo. Não, o jogador, apesar de às vezes estar de férias, ainda treina, né? Tem que manter o ritmo, tem que manter a forma, né? Sim, o lado do atleta dentro de casa, né, é algo que não vai ficar visível aos olhos, né, mas o que se pode relatar é que hoje, independente da série, né, se é série A, série B, série C ou série D, o atleta ele tem que se preparar para o jogo, mas é de uma maneira completamente diferente do que as pessoas imaginam, porque a gente se prepara realmente no clube, naquilo que o treinador está passando para nós, a gente tem que assimilar essas coisas. Então, hoje em dia, eu pego pelo exemplo do Caxias, né, porque é onde eu vivo e é o que eu posso falar. É um analista te mandando vídeos durante a semana sobre o jogo do final de semana, vendo como o adversário se comporta. E isso você vai assimilando, porque são coisas que vão te dar vantagem durante a partida. E você, durante a semana, você vai fazendo coisas que para o treinador é visível, coisas que vão acontecer, e você vai se preparando mentalmente, os movimentos. Fora que é uma coisa que a gente tem que cuidar, que é do nosso físico, então é a questão da alimentação, a questão do cuidado do corpo, né? Assim, a gente fala, a família é um apoio fundamental emocionalmente, porém, nas nossas condições aqui, a minha esposa me ajuda no sentido de uma fisioterapia, de uma massagem e tudo mais, porque são treinos intensos e no dia seguinte você tem que treinar intensamente novamente, porque no jogo ele vai te pedir isso, ele vai necessite que você faça muito mais além do que foi durante a semana. Então, assim, é 24 horas você vivendo pro teu corpo, você vivendo pro teu físico. E são coisas que o pessoal não vai entender, porque não é o trabalho deles. Porém, como torcedor, também eu entendo o lado da paixão, porque eles querem ver o resultado, né? Então é aquela situação, né? A gente treina cruzamento, nós não queremos errar no jogo, né? Nosso desejo é acertar todas. Porém, o futebol ele tem dessas, de você acertar, errar, e a probabilidade de acertos, quando a estrutura é boa, o time é grande, a torcida está te apoiando, é muito maior, né? E é o que a gente espera. As coisas têm voltado mais para esse lado de tudo dar certo, né? A confiança aumentar e, consequentemente, o trabalho que tem sido feito no clube e fora do clube é extremamente indicativo a um objetivo final. Com certeza. O objetivo de todos é sempre ganhar, né? Todos os atletas que estão ali querem ganhar. Mas aí não, nem sempre aquele que treinou mais ganha, né? Mas o importante é tá sempre ali, sempre motivado, sempre tentando buscar o objetivo que são as vitórias, o título. Então, isso que importa cada vez mais. Augusto, agora pra gente finalizar, que a gente vai passar para a parte que eu chamo aqui como bate-bola, que é aquelas perguntas rápidas para a gente poder finalizar esse bate-papo que foi show de bola até aqui. Irmão, vamos lá. Qual que é o seu hoje, né? Falando do futebol, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é disputar uma Copa do Mundo.
E 2026 talvez pareça ser perto ou longe, mas tem tempo, né, Augusto? Acho que eu acredito num Deus do impossível. Então, tudo pode acontecer. Esse é o meu maior sonho. Com, com certeza. Eu acho que dá tempo e eu te falei no off aqui algumas coisas e eu acredito que vai dar certo, hein? É, ô, Augusto, qual que até hoje foi o jogo mais emocionante da tua carreira? Aquele jogo que quando lembra algum jogo vem ele na sua cabeça? Cara, foi quando eu disputei a Copa do Rei, que eu estava emprestado do Real Madrid para o León, né, que é um time muito tradicional da Espanha, e nós jogamos contra o Atlético de Madrid. E nesse jogo nós ganhamos dentro de casa, e no Reino de León cabiam 55 mil pessoas. E ali foi o mais emocionante, poder jogar 90 minutos. Não tive a felicidade de fazer gol, mas eu participei muito do jogo. Então foi muito, muito especial para mim. Que legal, cara. Deve ser sensacional. E a próxima pergunta, que é aquela raiz, né, que o pessoal gosta, chuteira preta ou colorida? O que você prefere, ou as duas? Cara, eu prefiro a preta. Porém, graças a Deus, assim, na minha trajetória, sempre tive essa questão do patrocinador, né? Só que eu acho que eu fico com a preta. Porém, eu uso as duas. Qual o número preferido do Augusto? Aquele número que pode escolher qual você quiser colocar nas costas. É esse que você escolhe. Ah, é camisa 10, sem dúvida. Com certeza. Agora, mais uma pergunta: fazer gol ou dar assistência? Cara, como meia, assim, eu diria assistência. Porém, no futebol, aprendi com os meus treinadores. Futebol é resultado. Então, eu prefiro fazer gol. O gol de título, melhor ainda, né? Quem sabe Com futuramente certeza. gol de Libertadores, gol de Copa do Amém. Mundo. Então, aquela pergunta clássica que a galera hoje em dia fica brigando entre, né, entre os dois: Messi ou Cristiano Ronaldo? Para você, quem é melhor? Quem foi É o Messi. melhor? Para mim é o Messi. O Assim, Messi. eu tive a alegria de poder treinar com o Cristiano. Realmente ele é fora da caixinha, né? O Messi já deu entrevista falando isso, né? Que eles dois são fora do comum. Porém, pela genialidade, eu fico com o Messi. Messi. E agora, os dois atuais aí, talvez que a galera gosta bastante, né? Mbappé ou Haaland? Cara, eu acabei de falar que futebol é resultado, né? Porém, o melhor é o Mbappé. Tá mais decisivo por enquanto, ainda mais velho um pouquinho, né? Mas é um cara que tem uma qualidade acima da média também. Acho que daqui uns anos a gente vai poder ainda falar melhor sobre esses dois, mas Não, eu também hoje ainda acho, vai debater bastante sobre os dois, acredito. com certeza. É, antes de um jogo, ô Augusto, como que você costuma fazer? Colocar um foninho para ouvir uma música? E se sim, qual aquela música que você gosta de ouvir no pré-jogo? Eu, assim, não levo uma rotina, assim, de fazer as coisas, porém, antes de entrar no ônibus, sempre tô com o meu fone. E, assim, eu, por ser de berço evangélico, então é sempre um gospel tocando, principalmente, assim, um Fernandinho e tal, que é bastante famoso. Então, é esse, geralmente, que eu faço. Show de bola. E para encerrar, agora, se você pudesse, Augusto, rever o garoto Augusto com 10 anos de idade, aquele menininho Augusto de Ribeirão Preto que sonhava em ser jogador, se você pudesse ver ele agora, o que você falaria para ele? Acho que eu diria que a caminhada vai ser muito difícil. Muito difícil. Porém, o resultado vale a pena. Acho que Com seria certeza, essa. eu É acho que porque você vai seria. com um sonho assim de criança. Você não imagina o preço que você paga. Eu levo comigo numa situação do preço porque eu fui muito cedo para a Europa, sofri com muitas lesões mesmo. Porém, vale muito a pena quando você vence os seus desafios, você vence os seus medos.
porque nós jogadores somos seres humanos como qualquer outro. Então a gente tem o sentimento de dúvida, de indecisão, o sentimento de alguns momentos de fraqueza, né? Porque vai chegar a temporada que as coisas não vão dar certo. Você pode se preparar, você pode trabalhar. Graças a Deus eu tenho esse perfil de querer sempre estar trabalhando. Eu não consigo negociar o trabalho. E assim, tive a oportunidade de no Real Madrid fazer uma amizade muito bonita com o Casemiro. E é um cara que a gente tem uma história assim parecida no sentido de clube, né? Porque ele sai do São Paulo, de Cotia, e depois vai para o Real Madrid. E ele também vai para o time B do Real Madrid, né? Porém, assim, você olha o espelho do cara, porque ele foi com a força de vontade dele, porque ele sai do São Paulo do profissional e vai para um time, né, que é considerado base, né? E assim, com tudo isso, você olha, vendo que a dificuldade ela é gigantesca, porém é possível de se realizar. Porque conversando com ele, ele dizia: naquele momento, quando eu estava no time B, ninguém acreditava em mim, era só eu mesmo. Então, por isso que o meu maior sonho é disputar a Copa do Mundo, porque eu acho que tudo é possível. Com certeza, e pode ter certeza que você vai disputar. E a galera que está aqui te vendo hoje, né? Hoje é dia 12 de julho de 2023, que a gente está gravando esse bate-papo. E não sei, cara, não sei, daqui, sei lá, daqui 3 anos, na próxima Copa do Mundo de 2026, quem sabe, talvez essa entrevista esteja passando para alguém e alguém tá vendo e falar: olha o Augusto aqui, o menino Quem da, diria? da, da, da seleção, e tá falando que o sonho dele era jogar na seleção, na Copa do Mundo, e tá aqui. Então, cara, é o que eu falo, só Deus sabe. O futuro a Só Deus gente. sabe. Hoje a gente tá aqui, daqui a pouco você pode estar lá na seleção e sendo, cara, protagonista da seleção, jogando ao lado do Casemiro, né, do seu amigo, do cara, um dos maiores volantes aí, talvez, dos últimos anos do mundo, né? Com certeza. Então, cara, para Deus nada é impossível e eu não tenho dúvida disso que você vai chegar, cara. Você é um cara de muita qualidade, é um jogador que tem uma qualidade, uma saída de bola, um toque de bola, um chute de fora da área, que hoje em dia está raro no futebol, né? Eu acho que esses fundamentos do futebol hoje em dia não é todo jogador que a gente vê. Jogador camisa 10 de time grande aí que não consegue fazer o que você faz. Então, cara, não tenho dúvida nenhuma que com certeza a gente vai te ver aí brilhando pelo campo do mundo. Não vou nem falar só do futebol brasileiro. Que isso, John. Obrigado, obrigado pelas palavras. Eu acho que a gente vai trilhando o caminho, né? As consequências vão vir através do trabalho e tenho certeza que Deus está preparando algo muito especial para minha vida. Galera, então chegamos ao fim desse bate-papo. Bate-papo legal demais, cara. Gostei demais de ter conhecido o Augusto. Acho que a galera também gostou de ter, né, conversado com ele também diretamente, que batido um papo com ele, saber da história, saber quanto é difícil ser jogador profissional, quanto é difícil, como, né, tem vários grandes jogadores aí em várzea, mas muitos não chegam, não é nem pela qualidade, mas sim talvez o mental, né, que é muito difícil ser jogador, talvez o mental é muito complicado e muitos não chegam por conta disso, não conseguem, não tem essa. Não é nem fraqueza, né, Augusto, mas é uma coisa que tem que ter muito forte dentro, de querer muito para conseguir, com certeza a vontade às vezes de desistir é grande, mas quando chega é algo surreal. Então, Augusto, muito obrigado por esse bate-papo, que Deus abençoe sempre a sua vida, e com certeza a gente vai ver disputando uma Copa do Mundo aí, disputando grandes jogos por algum clube do país aí, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e também, quem sabe, voltar ao Real Madrid e fazer a sua história. Que isso, Janto. Obrigado, obrigado pelo bate-papo. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Me conheceu o lado Augusto, né? Não só o profissional, mas assim, fico muito feliz mesmo, né? A oportunidade, contar toda a minha trajetória, alguns detalhes assim. Não é fácil, o meu pensamento é sempre no presente, o futuro a Deus pertence, mas eu continuo sonhando com coisas grandes.
porque acredito que se um dia eu cheguei lá no topo, eu vi grandes jogadores, craques da bola, assim, que vestiram a camiseta do maior time do mundo. Então eu creio que eu tenho que me preparar para algo grande ainda. Com certeza vai chegar. Galera, você que não é inscrito, se inscreva no canal para a gente poder crescer e também trazer outros grandes nomes, como foi hoje o Augusto Galvão, meio-campista do Caxias do Sul, ex-Real Madrid, São Paulo, Santos e outros grandes clubes do mundo, não só do Brasil, do mundo, e que vai trilhar aí um caminho novo, 24 anos. Então, galera, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!